Hoje vamos falar sobre um jogão, um confronto europeu que vai acontecer nessa fase de 32 avos de final que está pegando fogo. Portugal e Croácia. Jogaço. De um lado, Cristiano Ronaldo, do outro lado, Luka Modric. E claro, Portugal chegando como uma das grandes favoritas nessa Copa do Mundo. Mas será que está desempenhando, por enquanto, um futebol de uma das grandes favoritas? E essa Croácia, que foi vice-campeã em 2018, foi terceiro colocado em 2022. Essa geração croata ainda tem algo a entregar para a gente? Essa geração que já está mais envelhecida, a gente está no momento de entre-safra, uma renovação na seleção croata. Vamos debater tudo isso a partir de agora nesse confronto gigante que acontece nessa fase de 32 avos de final. Eu sou o Daniel Kaiser, não estou sozinho, tenho comigo o Ricardo Oliveira Duarte. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça também de deixar o seu like aqui, é muito importante. Todos os jogos têm um vídeo pré-jogo aqui no nosso canal do YouTube, então você não perde nada, além, claro, de você poder baixar o nosso aplicativo. Vai aparecer o QR Code aqui no cantinho direito da sua tela. Você baixa, você acessa todos os resultados, estatísticas em tempo real, as notícias. A gente está fazendo uma gigantesca cobertura na nossa aba de notícias. Se você ainda não conhece, entre lá, conheça, por favor. É um grande trabalho que a nossa equipe vem fazendo, cobertura 360 da Copa do Mundo, além da narração ao vivo, tá? De todos os jogos também desse mata-mata. Então você não perde nada aqui no Flash Score. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso pré-jogo. Ricardo, que tem autoridade para falar sobre esse jogo, hein? Afinal de contas, vocês vão perceber já por quê. Mas Portugal e Croácia, Ricardo, é um jogo que traz principalmente muita pressão para cima de Portugal, que fez talvez um jogo bom na fase de grupos, mas contra a República Democrática do Congo e contra a Colômbia, dá para falar talvez que decepcionou. E essa Croácia também, que teve bastante dificuldade, estava no grupo da Inglaterra. O que a gente pode esperar desse confronto, hein, meu amigo? Olá, Daniel. É muito fácil perceber o porquê, de onde é que vem, o que é que legitima essa moral para poder falar sobre Portugal. É porque realmente eu nasci em Portugal, apesar de já viver alguns anos, vários anos, no Brasil. Espera-se um jogo muito equilibrado. Historicamente, Portugal tem vantagem. Nos 9 jogos anteriores, ou melhor, nos 10 jogos anteriores, não perdeu em 9, perdeu apenas, portanto, uma partida. A Croácia passou em segundo no grupo, mas com apenas um ponto a menos do que a seleção da Inglaterra, conseguiu 2 vitórias, e Portugal deu uma pálida imagem de si, com apenas uma vitória por 5-0 frente ao Uzbequistão, mas depois o empate com a República Democrática do Congo, não tanto pelo resultado, mas mais pela exibição, e com a Colômbia igualmente, até porque era um grupo equilibrado, mas com a Colômbia, sobretudo, eu diria, pela muito pálida exibição, e depois também por uma muito bizarra coletiva de imprensa do técnico, do selecionador português, ou melhor, de Portugal, Roberto Martínez. Inclusive você citou o histórico, né, desse confronto. A única vitória da Croácia foi no amistoso, agora recente, em 2024, é bem verdade, né? Mas em jogos competitivos nunca venceu Portugal. A gente tem falado muito dessa Copa ser a Copa dos protagonistas, das estrelas, e claro, nesse jogo temos uma de cada lado. Temos 2 ganhadores de bola de ouro já. De um lado, Cristiano Ronaldo, do outro lado, Luka Modric. Claro, cada um com a sua função. O Modric no meio de campo, o Ronaldo no ataque. Mas olha só o que eles têm feito nessa Copa do Mundo. O Modric com uma assistência, 4 passes decisivos. O Cristiano Ronaldo com 2 gols marcados, 6 chutes no alvo. Agora, muito se discute, né, sobre Portugal, Ricardo, o fato do time jogar muito em torno do Cristiano Ronaldo e, às vezes, fazer isso em detrimento de opções melhores, até dentro de campo mesmo. Enquanto do lado da Croácia discute-se muito o quanto o Modric, já com 40 anos, consegue ainda colaborar com esse time. Aliás, são 2 atletas que já estão aí com uma idade mais avançada, né? Cristiano Ronaldo tem até mais um do que Luka Modric, né? Tem 41 anos, Modric tem 40. Como está agora muito na moda dizer, estamos perante a última dança de cada um dos dois, isso parece muito óbvio. Se juntarmos Leo Messi, estaremos provavelmente perante o tridente de ouro que se despede de Copas do Mundo aqui. Cristiano Ronaldo é realmente um ponto muito importante na seleção e alvo de muita discussão na seleção portuguesa. Parece-me que, assim,
ninguém terá muitas dúvidas que Cristiano Ronaldo, num bom dia e com o time a conseguir criar para ele, Cristiano Ronaldo, como provou frente ao Uzbequistão, poderá ser absolutamente decisivo. Por outro lado, com outros adversários e Portugal não conseguindo municiá-lo da forma mais apropriada, ele pode acabar por se tornar quase que um peso morto na equipa e prejudicar a estratégia. É um jogador hoje em dia muito mais fixo, é um jogador que já não tem o mesmo frescor físico, e o que causa uma certa quase estupefação é como é que Roberto Martínez continua a alimentar uma ideia de que aos 41 anos, e independentemente do que faça em campo, seja bom ou mau, Cristiano Ronaldo continua a passar 90 minutos sobre 90 minutos sobre 90 minutos. Ele completou as 3 partidas da fase de grupos, o que é um pouco ou bastante inexplicável, porque teria sido bom para a seleção ter tido outras opções, explorado outras opções naquela posição. Não está em causa minimamente, ao contrário do que muitas vezes parece querer fazer passar, não está em causa minimamente a qualidade de Cristiano Ronaldo. Ele continua a ser um centroavante, um número 9, com qualidades muito, muito acima da média. A questão é que a idade chega para todos. O que está a complicar mais as contas a Portugal é essa imobilidade. É Cristiano Ronaldo e mais 10 ali em torno, e essa irredutibilidade de Roberto Martínez é muito incompreensível. De que forma é que isso afeta ou não o grupo é outra questão. Sendo que é importante lembrar que Cristiano Ronaldo vai para o 9º jogo, a 9ª partida em fases a eliminar de Copas do Mundo, e até agora ele soma 0 golos, nenhum golo. Não quer dizer que ele não possa marcar 2 ou 3 golos, ou 4 até à Croácia. A questão não é essa. Também acho que ninguém duvida da capacidade de Ronaldo de marcar em jogos decisivos, porque ele já marcou em finais de Liga dos Campeões, ele já marcou em Barcelona-Real Madrid. Portanto, não é que seja alguém que sofre muito com a pressão. Tem tido algum infortúnio, eventualmente, na Seleção Nacional, porque é alguém que já assumiu marcar o pénalti decisivo e não treme. A questão não está tanto aí. A questão está em o que é que Portugal perde na abordagem com Cristiano Ronaldo e ganharia sem Cristiano Ronaldo? Poderia ganhar mobilidade, porque ainda por cima Gonçalo Ramos é um jogador muito móvel. É uma grande incógnita. O que me parece até agora, infelizmente, aí tenho que lamentar enquanto português, mas também enquanto adepto de futebol, é que Portugal está a jogar muito pouco futebol. Já vamos a questão dos médios, dos meias de Portugal, porque eu acredito que aí é que está realmente a chave do jogo. Já vamos chegar lá. É curioso isso, né, realmente, do Cristiano Ronaldo, os 10 gols dele em Copa, todos em fase de grupos, nenhum em mata-mata. Mas a gente está falando aí, Portugal tem uma geração muito promissora, né, de grandes jogadores, ao contrário, talvez, da Croácia, que essa geração já está passando o seu tempo, mas estamos falando de 2 jogadores que estão entre o top 5 dos jogos em Copa do Mundo. A gente tem a próxima arte aí para mostrar para vocês, né, o Lionel Messi liderando, mas você vê ali Cristiano Ronaldo junto de Lothar Matthäus, vai superar ele hoje, vai se isolar como segundo colocado. Modric vai chegar ali em 23, se encostar também no Miroslav Klose, mas do lado da Croácia, a gente fala muito sobre uma geração croata, um time mais envelhecido, né? A gente tem vários jogadores acima dos 30, além do Modric com 40, você tem o Perisic com 37, Budimir com 34, você tem o Kovacic, que teve uma temporada de muita dificuldade no City, né? Com muitas lesões, perdeu muito tempo, com 32, Pasalic com 31, então é uma geração mais envelhecida, enquanto do lado de Portugal você tem o Cristiano Ronaldo como essa referência, mais um time mais jovem. Agora, a gente tem também na próxima arte, aí a questão da pressão, de como Portugal realmente sofreu contra a Colômbia, né? Qual foi o principal problema para você, Ricardo, de Portugal contra a Colômbia? A gente também já pode puxar a questão dos meias a partir daí. Foi isso, foi o coração do jogo, o meio-campo de Portugal, que pura e simplesmente não funcionou, mas não funcionou em termos de dinâmica e pareceu que não funcionou, e isso é bastante estranho, em termos de querer e de raça e de frescura física. Primeiro, há uma nuance tática e de troca de jogadores de Roberto Martínez, que tira João Neves e coloca Ruben Neves em campo, e são 2 jogadores com características bastante diferentes e até com intensidades diferentes.
Então, logo aí, Portugal parece que perdeu intensidade no meio-campo. Vitinha faz um jogo em que é paradigmático, apesar de acertar 100% dos passes que faz, e fez muitos passes, faz muito poucos passes para a frente nessa partida. E Bruno Fernandes parece, estranhamente por um lado, talvez não estranhamente assim, um elemento estranho, um corpo estranho àquele meio-campo de Portugal. Eventualmente uma questão de posicionamento, uma questão de confiança, não sei, talvez lidar pior com o calor. A verdade é que Bruno Fernandes contra a Colômbia fez um jogo muito fraco, muito abaixo daquilo que costuma ser o normal nele. Vitinha, se olharmos aí para essa arte, tem 96% de precisão no passe. É realmente impressionante. Há muitos passos para o lado e para trás. Contra o Uzbequistão terá feito a esmagadora maioria desses passos aí para a frente. Contra a Colômbia foi o inverso, a esmagadora maioria dos passos dele foram para o lado ou para trás. Tem faltado, parece-me, lá está, a dinâmica certa, talvez o posicionamento certo para que o melhor Vitinha sobressaia. E Portugal tinha muito a ganhar, tem muito a ganhar com o melhor Vitinha. Estamos a falar de um dos melhores meias do mundo, sendo que Bruno Fernandes também o é, e com João Neves, não acredito que Roberto Martínez volte a apostar em Ruben Neves, porque me parece que nem sequer faz sentido. Não consigo descortinar o que estaria por trás da escolha de Ruben Neves no lugar de João Neves para um jogo importante contra a Colômbia, totalmente ao contrário daquilo que Roberto Martínez quis fazer parecer no final da partida, na coletiva de imprensa, quando disse que seria absolutamente igual ficar em primeiro ou segundo a Portugal. É no meio que reside a chave e era no meio que Portugal teria ou terá tudo para poder vencer. Muito por causa de Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha. É preciso arrumá-los da forma certa e colocá-los a jogar como um verdadeiro trio e não como três jogadores isolados. Bruno Fernandes, com os seus passos, como podemos ver aí, cobre grande parte do terreno, mas há muito passe para trás, há muito passe em zona recuada do campo. Portugal precisa de mais atitude, mais garra para vencer uma Croácia que, e é importante dar aí só uma nota, Daniel, em relação à juventude que aparece, que é pouca, mas são dois jogadores importantes, que é Susic e Baturina. Ambos têm 22 anos, já marcaram os dois nesta Copa, e eu acredito que essa rebeldia, o que pode vir mais de inesperado da Croácia, a juntar a muita experiência e muita qualidade, claro, quem tem Kovacic, Perisic, Modric, tem muita qualidade, mas tem essa irreverência nesses dois jogadores que jogam em campeonatos competitivos, que têm duas boas épocas, ambos fizeram uma boa época e que já marcaram nesta Copa do Mundo. São também dois meias. A luta no meio campo vai ser muito interessante, não é? Porque Kovacic, Susic, Modric, contra a partida João Neves, Bruno Fernandes e Vitinha, vai ser um duelo bastante interessante. E a linha de defesa, né, da Croácia, ela é uma linha de defesa mais jovem, realmente, porque além desses, você tem na linha de defesa o Stanisic, baita jogador do Bayern de Munique, jogando pelo lado direito, você tem a zaga com Gvardiol, baita jogador do Manchester City, você tem o Vuskovic, que é um desses jovens jogadores croatas que vem crescendo, joga no Hamburgo, na Alemanha. Então, eu acho que é uma linha de defesa interessante essa da Croácia e que pode dar trabalho para Portugal, e é um time que vem se defendendo bem ao longo dessa Copa do Mundo, tirando contra a Inglaterra, que tomou 4 gols, mas nos jogos seguintes contra Panamá e Gana foi muito mais consistente, né? Ricardo, muito obrigado, a gente já está aqui já com um tempo avançado, então agradecendo demais a sua companhia em mais um pré-jogo. Boa sorte para Portugal, mas principalmente que seja um grande jogo. Acontece em Toronto nessa quinta-feira, e você, claro, vai curtir com a gente aqui no Flash Score, com a narração ao vivo, com todos os detalhes do nosso site, nosso aplicativo, e quem passar pega Espanha ou Áustria, que também se enfrentam nessa quinta-feira. Valeu, Ricardo! Um abraço, muito obrigado e obrigado pela boa sorte. Um português vai sempre torcer por Portugal, por isso, jornalista ou não, cá estará uma parte de mim a torcer naturalmente. É isso. Obrigado você também que esteve conosco em mais um pré-jogo. Lembrando, todos os jogos têm pré-jogo aqui no nosso YouTube, na Flash Score Brasil. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.